Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a estilização de componentes React utilizando o Style de Components, que é uma biblioteca de estilização. Eu já configurei aqui o meu React, mas você pode configurar aí também com Create React App. Eu fiz isso antes para não atrasar. E o nome do app que você quer. Isso é básico, você vai saber tirar de letra. E também a gente vai instalar aqui o Styled Components, que é a biblioteca que a gente vai utilizar. Você poderia utilizar o Yarn também. Então beleza, já está rodando aqui. Deixa eu ajustar a tela disso. Aqui. E aqui o meu browser. Ótimo. Então beleza, como é que funciona o Styled Component? Ele vai utilizar uma parada do JavaScript chamada Tagged Template String, que é quando você tem uma função, dizer que uma função, e você utiliza essa sintaxe aqui, que é esses dois acrases, e aqui você passa um argumento, ou alguma coisa para a função, enfim. Ele vai utilizar essa sintaxe. Tá, já instalou ali, deixa eu só fechar o terminal. Agora eu vou importar o Styled Component, Styled, do pacote Styled Components. Beleza. E então, como a gente pode começar? A gente pode começar, na verdade, criando aqui um componente. E aqui a gente já vai definir que componente é esse. Como eu disse, o Styled Component ele vai utilizar aquela sintaxe do template, tagged template string, só que eu preciso dizer antes qual é o elemento que eu quero. Aqui então você vai ter um conjunto de diversos elementos, div, section, enfim, você tem basicamente todos os elementos de HTML aqui. Então eu vou utilizar o L. E aqui dentro eu passo a minha estilização com o CSS. Deixa eu só vir cá e chamar um menu. E aqui dentro eu vou passar uns filhos. Geralmente o L ele tem o LI como filho. E aqui eu vou criar dois, o home e o about, simplesmente só para ter alguma coisa para ser exibida. Eu vou salvar, ele vai mostrar aqui do lado, sem estilização, sem nada. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou estilizar esse componente. O que eu posso fazer aqui? Vou dar um background. Vou falar que a cor dele é um 777. E olha que legal. A estilização é passada aqui. O Styled Component passa isso para o componente que a gente criou. E depois a gente consegue ter isso. Calma aí. Tá, não é aqui. Deixa eu dar um F12. Nos elementos, header, style, aqui. E aqui fica a nossa estilização. Ele cria, se você observar aqui, ele cria uns nomes muito nada a ver. E os nossos elementos, eles ficam bonitinhos aqui dentro também, como foram chamados. Isso aqui é só para você ter uma noção. E aqui eu posso estilizar, quando eu estou dando esse UL aqui e passando a cor, definindo o que eu quero, eu estou simplesmente definindo a estilização desse componente. Então, beleza, eu passei uma cor para ele, eu vou tirar o padding, também o margin, vou dizer que é 0, para ele ficar colado lá, e o list style. Vou dizer que eu não quero. Beleza? Vou também dizer que o display disso daqui é flex. Ele já mudou a posição ali. E agora, olha que interessante. Em vez de eu criar um elemento, um componente, sei lá, menu item, com um LI, como eu já tenho L aqui embaixo, simplesmente eu vou dizer que uma estilização para ali será feita dentro desse componente meu. Então o que acontece?
quando eu tenho um componente aqui, eu posso descrever outras estilizações para os componentes filhos daquele componente. Então aqui eu posso ter um componente ali como filho, poderia ter uma tag aqui, que seria um link. Poderia dizer qual é a estilização dela. Então beleza, vamos primeiro começar com o LI. Então aqui no LI eu vou dizer que o padding é de 10px e 20px. Esse 10px aqui é a parte de cima e a parte de baixo. E esse 20px é a parte da esquerda e a parte da direita. Ele já atualizou aqui. Eu vou dizer que agora o elemento a color dele é, sei lá, branca, com FFF. E o text decoration é none. Olha que legal, ele já estilizou. Só que aqui dentro, vamos ver o que acontece. Se eu disser que o elemento filho do A, o elemento A, filho do LI, que a color dele, na verdade, é CCC. Viu que ele mudou? Então, se eu tivesse aqui simplesmente um A, F, sair, ele pega a estilização que eu coloquei aqui, e esse A aqui, ele sobrescreve a estilização que eu passei. Repara que o text decoration, ele continua sem, tanto um quanto o outro, mas a cor ele pegou a que foi passado. Porque na verdade isso daqui é simplesmente CSS. Então depois lá, quando a gente tiver a nossa estrutura, vai estar assim, que é o CSS comum. Só que quando a gente está montando com o Styled Component, uma das coisas legais dele é que ele faz essa, vamos dizer assim, tradução. Ele traduz desse CSS aqui um pouco mais avançado para um CSS comum. E deixa eu tirar isso aqui que ficou meio estranho ali. E se eu quisesse, sei lá, tá, eu vou dizer que o e-comercial hover. Estou dizendo que os elementos do LI, com esse e-comercial aqui, ele referencia o LI mesmo. Então, eu estou dizendo que eles terão um background de cor mais escura quando passar o mouse por cima. E aqui eu poderia dizer que o elemento a color dele, o elemento A color dele se torna em FFF quando eu passar por cima. Viu que bacana? Ele mudou a cor. Ele mudou primeiro a cor de fundo do LI, e quando eu passo por cima do elemento A, ele vai lá e altera também. Então aqui a gente tem uma estilização. Eu poderia fazer, se fosse um formulário, descrever quais são os estilos do formulário aqui, sem precisar ficar criando vários componentes. Eu poderia com um componente só e o resto das tags comum. Se eu quiser também, olha que interessante, se eu quiser passar aqui um prop, vou dizer aqui que o prop, o que eu posso falar? Error. Que a cor dele é FF000. Beleza. Como é que eu pego esse prop aqui, essa propriedade dentro do Styled Component? Então ele permite a gente pegar essa propriedade. Deixa eu ver aqui onde eu posso fazer. Tá. O elemento que for filho do LI, que tiver a propriedade, que tiver o elemento A, ou seja, o LI, A, o que for o A, eu quero que a cor dele seja, em vez disso daqui, quero que seja a cor que foi passada como erro. Então eu vou utilizar aqui a sintaxe do S6+, mesmo. Vou dizer props, ou seja, eu estou pegando as propriedades das props, eu vou pegar o error. E ele aqui, ó, já mudou a cor. Que legal. Se eu passar aqui uma cor FF, uma cor que eu nem sei qual que será, meus olhos, mas eu consigo passar as propriedades que eu quero também através do componente.
e acessar isso aqui dentro da estilização. Massa, né? Bom, se você gostou, deixa seu comentário, não deixe de curtir. E é isso aí, até um próximo vídeo, abraço.